Roma, século III. A história que você vai ouvir foi contada durante séculos pelos primeiros cristãos. Templos que desmoronam, leões que se prostram, guardas que se convertem. Alguns detalhes podem ser lendários, mas o que descobrimos sobre por que essa história sobreviveu 1400 anos, isso vai te surpreender. Uma jovem diante do imperador, ele aponta para a estátua de Apolo, ordena que ela se prostre, que a sacrifique, que negue sua fé. Ela fecha os olhos, move apenas os lábios, em silêncio, e então, um estrondo. O chão treme violentamente. Rachaduras percorrem as paredes como raios. A estátua do Deus se parte em 1000 pedaços, colunas desabam. O templo inteiro desmorona como se fosse areia. Sacerdotes pagãos ficam soterrados sob os escombros. Multidões gritam aterrorizadas, fogem em pânico. O impossível acabou de acontecer. O imperador não compreende. Ordena que repitam Templo de Diana. Mesma jovem, mesma recusa, mesma oração silenciosa. Desta vez um raio, do céu claro, incendeia tudo. 2 templos destruídos, 0 explicação. E a jovem permanece intacta, serena, como se o céu a protegesse. Mito ou verdade? 14 séculos depois, quando descobriram seu corpo, Roma inteira precisou responder a essa pergunta. Esta é a história de Santa Martina, a mártir que Roma esqueceu e que Deus ressuscitou da poeira do tempo. Mas para entender essa história precisamos voltar, não ao século III, mas ao século XX, ano 1634. Papa Urbano VIII restaura as antigas igrejas de Roma. Começa pela igreja do Fórum Romano, escavações profundas, e então encontram 3 túmulos, 3 mártires. Um deles tem o nome gravado Martina. 1400 anos depois de sua morte, Roma volta a falar dela. O Papa compõe hinos em latim. Martinae celebri plaudite nomini. Festejade o célebre nome de Martina. Fixa a celebração em 30 de janeiro. Declara a padroeira de Roma. Mas surge a pergunta inevitável: quem foi essa mulher? E mais importante, essa história toda é real? Voltemos agora sim ao século III. Roma sob Alexandre Severo, ano 222 a 235. E aqui está o primeiro mistério. Alexandre Severo foi um dos imperadores mais tolerantes com os cristãos. Chegou a incluir Cristo entre os deuses da família imperial. Foi um período de paz, de expansão da igreja, de crescimento missionário. Então, por que uma mártir justamente nesse reinado? A verdade que precisamos dizer: não temos documentos da época de Martina, nenhum registro contemporâneo ao século III. O primeiro texto que menciona seu nome aparece 300 anos depois, no século VI, quando o Papa Honório dedicou uma igreja a ela. No século VIII sua festa já era celebrada, mas os detalhes: os templos desmoronando, os guardas se convertendo, os leões prostrados. Tudo isso vem de uma pássio medieval, uma narrativa piedosa, transmitida oralmente, escrita séculos depois. Então é tudo mentira? Não. É algo mais complexo, mais profundo. Sabemos com certeza, uma mártir chamada Martina existiu. Morreu por sua fé. Foi sepultada com honra. Os cristãos a veneraram, o Papa lhe dedicou igreja. Suas relíquias permaneceram intactas por 14 séculos. E quando as encontraram, Roma inteira reconheceu: essa mulher foi real. Mas por que os primeiros cristãos contavam essa história? Com templos desmoronando e leões prostrados? Porque viviam sob ameaça constante. Viam irmãos morrerem, precisavam de esperança, precisavam acreditar que Deus protegia os seus, que nenhum poder imperial vencia a fé. Então contavam sobre Martina, a jovem diante de quem templos tremiam, diante de quem feras se curvavam. Não importava se cada detalhe aconteceu exatamente assim. Importava a verdade maior: Deus não abandona quem o ama. E se não sabemos todos os detalhes, uma coisa sabemos: sua fé era real, seu martírio foi real. E sua história atravessou 1400 anos, porque tocou algo profundo na alma humana. A certeza de que o impossível é possível quando Deus está presente. Então, o que os primeiros cristãos contavam sobre Martina? Uma história que começou com uma escolha impossível. Roma, início do século III. Nasce em família nobre. Pai, eleito cônsul. 3 vezes. Homem rico,
influente. Cristão secreto. A menina cresce em meio ao luxo, mas também cresce na fé. Educação esmerada. Princípios cristãos. Orações escondidas. Caridade discreta. Tudo o que uma jovem nobre romana poderia desejar. Até que perde os pais. Cedo demais. Fica órfã, herda tudo. Fortuna imensa, propriedades, servos, ouro. A elite romana espera que ela case bem, que mantenha o status, que preserve o nome da família. Ela tem outros planos, chama os pobres de Roma, um por um, distribui tudo, absolutamente tudo. Roupas para quem tem frio, alimento para quem tem fome, teto para quem dorme nas ruas. Em poucos meses, a fortuna desaparece. Não em festas, não em luxos, nas mãos dos necessitados. E então faz o impensável para uma nobre romana. Torna-se diaconisa, serva da igreja. Vive de esmolas, serve aos pobres. Ora publicamente, sua generosidade atrai atenção. Demais, conversas nos mercados, rumores na corte. Uma nobre que se fez pobre, uma rica que serve escravos. Alguns admiram, outros desprezam, mas todos conhecem seu nome. E conhecem sua fé. Aberta, declarada, sem medo. Então chega ao tribunal do imperador Alexandre Severo. Não sabemos exatamente como. A tradição diz que foi denunciada. Acusada de professar fé cristã, de influenciar outros, de desafiar os deuses de Roma. O imperador, curioso, manda trazê-la. Quer ver pessoalmente essa jovem que causou tanto alvoroço. Ela entra, cabeça erguida, sem correntes ainda. Não é prisioneira comum. É nobre, o imperador oferece acordo, simples, fácil. Prostra-te diante de Apolo, um gesto apenas. Salva tua vida. Recupera tua posição. Volta para tua classe. Tudo pode ser como antes. A resposta dela ressoa no tribunal. O meu sacrifício pertence a Deus imaculado. A ele sacrificarei, para que confunda e aniquile a Apolo, e este deixe de perder almas. Silêncio. Ninguém fala assim com o imperador. Ninguém desafia os deuses abertamente. O imperador interpreta mal. Pensa que ela vai sacrificar a Apolo para seu deus. Organiza grande festa. Templo de Apolo. Sacerdotes, multidões. Quer ver a nobre romana se curvar. Levam-na à força ao templo, diante da estátua imensa. Ouro, mármore, incenso queimando. Ela não se move, apenas ora, voz baixa. Ó Deus e Senhor meu, escuta minha súplica. Destroza este ídolo cego e mudo, para que o imperador reconheça que tu és o único Deus verdadeiro. E acontece. O chão estremece, violentamente. A estátua oscila, racha, cai, despedaça-se. Colunas cedem, teto desaba, sacerdotes correm. Alguns não conseguem, ficam soterrados. É o terremoto que já vimos, mas agora com testemunhas, centenas delas, todas viram. Ela orou, o templo caiu. O imperador não se convence. Magia, diz. Feitiçaria, repitamos, templo de Diana, mais seguro, mais forte. Levam-na novamente. Ela repete a oração. Simples, confiante. Desta vez não é terremoto. É fogo. Raio do céu claro. Incendeia o telhado. As chamas descem. Devoram madeira. Derretem ouro. Destroem tudo. O templo inteiro vira cinzas. 2 templos. Zero explicação. A notícia corre por Roma. Impossível esconder. Impossível negar. Algo está acontecendo. Algo além da compreensão humana. E os guardas? Os que deveriam executá-la? Testemunharam tudo. Viram os templos caírem. Ouviram suas orações. Sentiram o poder. Algo muda neles. Não conseguem mais vê-la como criminosa. Veem algo maior. Durante a noite, no cárcere, a tradição conta que viram luz. Ouviram cânticos, como se o céu estivesse presente. Pela manhã tomam decisão, se convertem ali mesmo, declaram-se cristãos, recusam-se a flagelá-la, preferem morrer com ela do que contra ela. E morrem. Recebem a coroa do martírio, por defenderem Cristo, por testemunharem o impossível. O imperador não sabe mais se luta contra uma jovem ou contra o céu. O imperador ordena o impossível, que nada a detenha, que façam o que for preciso, até que ela quebre ou morra. Ele mesmo quer presenciar Coliseu de Roma, anfiteatro imenso, arquibancadas lotadas. O povo quer ver espetáculo macabro, cristã contra feras. Alexandre Severo na tribuna imperial.
quer testemunhar pessoalmente. Quer provar que seus deuses são mais fortes, que os milagres eram truques, que agora, diante de leões famintos, ela vai tremer, vai gritar, vai negar. Trazem-na acorrentada, ao centro da arena, areia quente sob os pés, sol inclemente, multidões rugindo, querendo sangue. Ela permanece serena. Ajoelha-se, não em derrota, em oração. Mãos unidas, olhos fechados, lábios movendo-se em silêncio. As jaulas se abrem. Rangido metálico. Leões liberados, famintos, 3 dias sem comer, rugem, correm, diretamente para ela. A multidão levanta, ansiosa, esperando o ataque, esperando o fim. Mas os leões param, a metros dela, olham, cheiram o ar. Algo os detém, um poder invisível. Eles se aproximam. Devagar agora, cautelosos, como se reconhecessem algo sagrado. E então o impossível. Se deitam, aos pés dela, mansamente, como animais domésticos. Um deles encosta o focinho em seu joelho. Gentilmente, a multidão silencia. Choque absoluto. Ninguém compreende. Leões famintos não agem assim. Não há explicação natural. Gritos começam. De terror agora, não de excitação. Terror diante do inexplicável. Pessoas fogem das arquibancadas. Tropeçam umas nas outras. O que estão testemunhando? O imperador está lívido, fúria e medo misturados. Ordena que removam os leões. Que tentem outra coisa. Se feras não a tocam, o fogo sim. Fogo não tem consciência. Fogo não se curva. Centro de Roma, praça pública. Constroem pira enorme, madeira seca, palha, óleo. Acorrentam-na ao poste central. Multidões ao redor. Mais cautelosas agora. Depois dos leões, ninguém tem certeza do que vai acontecer. Mas fogo é fogo. Carrasco aproxima-se com tocha. Hesita, apenas 1 segundo. Então atira. As chamas sobem. Rápido, violentas. Cercam-na completamente. Calor insuportável. Fumaça negra. A multidão recua. Protegendo os rostos, esperando o inevitável. O fim que o fogo sempre traz. Ela continua orando. No meio das chamas. Voz firme. Olhar fixo no céu. Como se o fogo não existisse. Como se estivesse em paz absoluta. E então o céu responde. Escurece. Em segundos. Nuvens negras do nada. Trovões impossíveis. Não há tempestade prevista. É meio-dia. Devia estar claro. Mas a escuridão desce como cortina. E vem a chuva. Torrencial, diluviana, como se o céu inteiro tivesse se aberto. Apaga as chamas, cada brasa, cada fagulha. Vapor sobe. Madeira fumegante. E ela, ilesa. Correntes quebradas pelo calor. Mas pele intacta. Roupas intactas. Impossível. O vento levanta. Forte, espalha as brasas ainda acesas pelos espectadores. Alguns se queimam, gritam, fogem. O que deveria executá-la está executando quem veio assistir. Pânico total. Roma nunca viu nada assim. Alexandre Severo ordena o fim. Chega. Fora da cidade. Longe dos olhos do povo. Sem espetáculo, sem testemunhas. Apenas o necessário. A tradição conta que em 30 de janeiro do ano 228, longe das multidões, ela mesma, em paz profunda, entregou seu espírito a Deus. Não em derrota, em vitória. Sua coroa estava completa, sua fé intacta até o último suspiro. No exato momento, dizem, um terremoto sacudiu Roma inteira. Maior que os anteriores, como se o céu marcasse aquele instante. Como se Deus dissesse, esta foi minha filha, e agora está comigo. A notícia corre. Cristãos enterram seu corpo com honra, oram sobre seu túmulo, contam sua história, de cidade em cidade, de geração em geração. A jovem que templos não seguraram, que leões não tocaram, que fogo não queimou e que morreu em paz, porque nunca teve medo. E então, silêncio. 14 séculos de silêncio. Os séculos passam. Sua história é transmitida oralmente. Cristãos em catacumbas a contam. Bispos em sermões a mencionam. Mas lentamente, muito lentamente, sua memória desaparece. Século VII. Papa Honório I ergue igreja perto do Fórum Romano. Dedica a ela. Santa Martina, pequena igreja, humilde, mas ali está seu nome, gravado em pedra. Século VIII.
A festa é celebrada. Romanos vão à igreja, oram, recordam. Depois, nada. Relíquias soterradas, igreja esquecida, celebração abandonada. A memória de Martina se perde na poeira do tempo, como tantas outras. Roma tem muitos mártires, muitos nomes, muitas histórias. Ela vira apenas mais uma, quase apagada. 1400 anos se passam. Ano 1634. Papa Urbano VIII governa. Homem de ação, visionário. Quer restaurar Roma. Quer embelezar as igrejas. Começar a contra-reforma com símbolos concretos. Começa pela velha igreja do Fórum, aquela dedicada a alguém chamado Martina. Ninguém lembra direito quem foi. Escavações profundas. Pietro da Cortona lidera a obra. E encontram 3 túmulos preservados, 3 corpos intactos, 3 mártires que ali descansavam esquecidos. Um tem o nome gravado Martina, junto com os corpos Concórdio e Epifanio, mártires desconhecidos, mas ali juntos por 14 séculos. Urbano VIII reconhece o milagre, não apenas do corpo preservado, mas do tempo, 1400 anos. E Deus não permitiu que ela fosse esquecida para sempre. Trasladam as relíquias, colocam o crânio em relicário especial, prata pura. Restauram a igreja, tornam-na uma das mais belas do Fórum Romano. O Papa compõe hinos pessoalmente em latim. Martinae celebre plaudite nomini, Cives Romulei plaudite gloriae. Festejado o célebre nome de Martina, cidadãos de Rômulo, festejade sua glória. Fixa a celebração em 30 de janeiro. Declara-a uma das padroeiras de Roma, ao lado de Pedro e Paulo, e então acontece algo extraordinário. A devoção explode. Romanos voltam a venerá-la, como se nunca tivesse sido esquecida. Sua história é recontada, seus milagres relembrados. Em 1730, relíquias são enviadas para Martina Franca, na Itália, cidade que leva seu nome. Hoje, a Igreja dos Santos Lucas e Martina permanece, no Fórum Romano, onde tudo começou, padroeira contra terremotos, contra tempestades, dos mineiros, das mães, de todos que enfrentam o impossível. Se Martina converteu os próprios guardas que deveriam executá-la, se Deus ressuscitou sua memória, depois de 1400 anos esquecida, imagine o que ele pode fazer por aquela pessoa que você tanto ama. Nenhuma distância de Deus é grande demais. Nenhuma conversão é impossível demais. Escreva nos comentários o nome de quem você quer que volte para Deus. Vamos orar juntos por essas conversões impossíveis. 30 de janeiro. Seja a história exata ou verdade maior, uma coisa permanece. Fé que vence impossíveis. 1400 anos esquecida. Mas Deus nunca esquece.